Olá estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa última aula dessa série de vídeos sobre física aqui do Essência Educacional. Essa é a aula de número 10, nós vamos falar sobre energia mecânica e conservação da energia mecânica. E no final desse vídeo nós vamos resolver um exercício sobre esse tema do Enem de 2018. Então vamos lá? Então existem várias formas de energia. Nós temos a energia química, que está atrelada à ligação química entre os átomos. Ela é presente, por exemplo, nos alimentos ou nos combustíveis. Sempre que se rompe ligações químicas, se libera uma certa quantidade de energia. Também temos a energia elétrica, que está atrelada a fenômenos elétricos, que já vimos nas primeiras aulas da nossa série de vídeos. Também temos a energia térmica, a energia nuclear, que está ligada aos fenômenos nucleares, às usinas nucleares ou às bombas nucleares, que é a energia motor das estrelas. E, tirando essas energias, o que sobra para a gente, basicamente, é a energia mecânica. A energia mecânica ela se divide em duas partes. Você tem a energia de movimento, que é a energia cinética, e você tem a energia que está atrelada a um potencial de movimento. O corpo não está em movimento, mas tem fatores físicos que, em condições propícias, esse corpo vai entrar em movimento porque ele tem um potencial. Essa é a energia potencial, que se divide basicamente aqui em gravitacional e energia potencial elástica. Então vamos começar aqui falando da energia cinética. Como nós já vimos, a energia cinética é a energia que está atrelada ao movimento. Então quanto maior a velocidade de um corpo, maior a sua energia cinética. E a energia cinética é dada por massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Vamos falar um pouquinho das unidades aqui. Se a massa estiver em quilogramas e a velocidade estiver expressa em metros por segundo, a nossa energia cinética sai pelo sistema internacional em joules. A segunda forma de energia mecânica que a gente vai ver aqui é a energia potencial gravitacional. E agora a potencial gravitacional ela está atrelada à altura de um corpo. Quanto maior a altura de um corpo em relação ao solo, quanto maior o caminho que ele tem para cair em queda livre, maior a sua energia potencial gravitacional. É só você pensar em um corpo que está suspenso num certo lugar. Esse corpo não está em movimento, mas ele tem um potencial para entrar em movimento. E quanto maior essa altura possível de queda, maior vai ser a sua velocidade lá no ponto mais baixo. Por isso que a gente chama de energia potencial gravitacional. Tudo bem? A energia potencial gravitacional ela é dada pela massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do corpo. Então, se a massa estiver em quilogramas e a aceleração da gravidade estiver em metros por segundo ao quadrado e essa altura estiver em metros, a nossa energia potencial gravitacional também sai em joules. Só uma observação, lembrar que esse G é uma constante para cada planeta e ele vem na prova. Aqui no caso da Terra, o G vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas geralmente as provas aí de vestibular mais famosas, elas vão arredondar esse G para 10, também o Enem vai usar o valor de 10. Lembrando também que em algumas provas você vai resolver esse problema aqui apenas com as letras, sem colocar valores numéricos, por exemplo, para massa, ou para gravidade, ou para altura, apenas proporções. Tá? Que inclusive é o caso desse exercício de 2018, que a gente vai resolver no final dessa aula. Tudo bem? A terceira forma de energia aqui para a gente é a energia potencial elástica. Tá? Então pensa numa mola. Essa mola, numa situação de tamanho natural, ela não tem nenhuma energia elástica atrelada a ela. Agora, se a gente comprime essa mola, ou se a gente estica essa mola, ela ganha um potencial para entrar em movimento. Tá? Esse potencial tem a ver com a deformação da mola. Quando você deforma uma mola, eu estou dizendo mola, mas pode ser qualquer material elástico. Tá? Pode ser um elástico de cabelo, ou qualquer outro material que tenha elasticidade. Tá? Elasticidade é essa capacidade de restaurar o tamanho original do corpo após uma deformação. Então, sempre que você deforma um material que tem elasticidade, esse material ele tem um potencial de entrar em movimento, por isso que a gente chama de energia potencial elástica. A energia potencial elástica é dada por essa equação. Energia potencial elástica é kx² sobre 2, onde o K
vai ser a nossa constante elástica. E o x vai ser o tamanho da deformação. Então atenção aqui que muita gente confunde. O x não é o tamanho da mola, mas a diferença entre a mola deformada, tá? Esticada ou comprimida, e a mola natural. Tá? É esse tamanho de deformação aqui. Tudo bem? Então a energia potencial elástica vai sair em joules, o x vai sair em metros e o nosso K vai sair em newton por metro. Então, por último, a gente vai falar agora da conservação da energia mecânica. Então, só para a gente relembrar, energia mecânica é todas essas formas de energia que a gente já trabalhou. Então, energia mecânica é energia cinética, mais a potencial gravitacional, mais energia potencial elástica. Pensa no seguinte, nem todo corpo vai ter as três energias mecânicas ao mesmo tempo. Tá? De repente, o corpo pode ter só cinética, ou ter apenas cinética e potencial gravitacional, ou apenas elástica, ou elástica e cinética, e assim por diante. Tá? Você pode encontrar vários tipos de problema. E, eventualmente, ele pode ter as três formas de energia. O importante de pensar é o seguinte. Se a minha energia mecânica não está virando calor, ou seja, se não tem dissipação, se não tem atrito, tudo bem? Então, a minha energia mecânica também não está virando eletricidade, que seria o caso de um dínamo, etc. Se a minha energia mecânica não vira outras formas de energia, a energia mecânica é conservada. O que isso quer dizer, Thiago? Que o corpo tem quantidades aí de cinética, potencial gravitacional e elástica iniciais, lembrando que um desses valores, ou dois, pode ser zero, tá? E depois de passar por algum processo físico, essas quantidades podem mudar. No entanto, a soma das quantidades iniciais e finais tem que ser a mesma. Tudo bem? Então, a energia mecânica num certo ponto A da trajetória de um corpo é igual a energia mecânica num certo ponto B. Tá? A soma dessas três energias tem que dar sempre o mesmo valor, partindo do pressuposto que a energia mecânica não virou calor, nem elétrica, nem outro tipo de energia. Tudo bem? Então, para a gente entender com mais facilidade, eu vou dar um exemplo bem simples, o mais simples possível, que é o exemplo de uma queda livre. Então, um corpo que está parado, numa certa altura, ele tem apenas energia potencial gravitacional. Quando você libera esse corpo para a queda, a sua altura vai diminuindo, ou seja, a energia potencial gravitacional desse corpo vai diminuindo. No entanto, a velocidade desse corpo vai aumentando. Ou seja, na medida que a energia potencial gravitacional diminui, a energia cinética aumenta. Então, em todos os pontos dessa trajetória, dessa queda, esses valores vão mudar, mas a soma desses valores vai dar sempre o mesmo valor, que é a energia mecânica inicial. Eu não dei o exemplo com a mola, porque o nosso exercício justamente vai fazer isso. Então, vamos ver como ficou esse exercício? Então, o exercício diz o seguinte. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Então você pode ver aí a mola, um cubo preso na mola e um trilho horizontal. Tá? Essa ideia de trilho horizontal é para mostrar que a altitude aí do cubo não vai mudar, tá? A altura dele não vai mudar, então esse problema não envolve energia potencial gravitacional. Tá? Ele vai envolver apenas energia cinética e energia potencial elástica. Então, para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve, e aí temos as alternativas. Então, para a gente resolver esse probleminha aí do Enem, primeiro vamos analisar o seguinte. Como o trilho é horizontal, então eu não tenho nesse problema a energia potencial gravitacional. Porque a gente vai ter energia potencial elástica e energia cinética. Tá? Então vamos pensar aqui. No começo, a gente tem a nossa mola comprimida aqui, tá? Com o nosso cubo. E ele está parado. Tá? Aqui é o V igual a zero, eu tenho um certo x aqui, que é diferente de zero. Então, após o lançamento, o que vai acontecer? A nossa mola ela vai ter o seu tamanho restaurado, tá?
o nosso cubo aqui vai ter uma certa velocidade que vai ser diferente de zero, tá? Aqui nesse caso, nosso x é igual a zero. Então, nosso x é exatamente esse pedacinho aqui que foi deformado, tá? Vamos encontrar essa equação que vai reger esse fenômeno aqui. Então, energia mecânica, nessa situação que eu vou chamar de A, é igual a energia mecânica nessa situação que a gente vai chamar de B, tá? Então, energia cinética em A mais energia potencial elástica em A é igual a energia cinética em B mais energia potencial elástica em B. Tudo bem? Agora observe o seguinte. Aqui na situação A, o móvel está parado. Então ele não tem energia cinética. Toda a energia dele é elástica. Então isso daqui em A vai para zero. Tudo bem? E aqui no final, o nosso corpo vai ter apenas energia cinética. Tá? Ele está em movimento, só que a mola já não está mais comprimida como estava no princípio. Então aqui na situação B, o que a gente tem é uma energia potencial elástica que vai para zero. Então aqui sobrou para a gente a seguinte equação, ó, energia potencial elástica em A é igual a energia cinética em B. Então ficou kx² sobre 2 é igual a mv² sobre 2. Talvez você está muito desconfortável porque a gente não tem nenhum valor numérico, tá certo? Ó, aqui, para piorar, o 2 foi embora com 2. Agora aqui não tem valor numérico mesmo. Então já vou te adiantar que a gente tem duas hipóteses. Para o nosso corpo se mover 4 vezes mais rápido, ou a gente vai mexer no K, ou a gente vai mexer no X. Tem a possibilidade de mexer nos dois, mas isso seria muito complicado de calcular. As alternativas não dão margem para isso, tá bom? Então eu vou isolar o nosso X aqui, ó. O X é mv² sobre K, tudo isso dentro da raiz. Se a gente isolar aqui, para a gente melhorar isso daqui, nós temos que x, ó, o v² dentro da raiz quadrada, ele vai para fora, é igual, sobrou para a gente, x é igual a v, raiz de m sobre k. Ah, Thiago, isso é uma fórmula? Não, isso é um resultado parcial que a gente vai ter, tudo bem? Agora, no final, o que a gente quer que aconteça é que a velocidade seja 4 vezes maior. É isso que o problema está perguntando para a gente. O que a gente tem que fazer para a velocidade ser 4 vezes maior? A gente vai usar a mesma equação que a gente encontrou aqui, ó. Só que agora, no lugar de v, a gente vai colocar 4v. E no lugar de x, a gente vai colocar um x' só para diferenciar desse x aqui, ó. Então agora, nesse segundo momento, nós temos o seguinte. Então era kx² é igual a mv². Então vamos lá. Kx' ao quadrado é igual a m. A nossa velocidade agora não é v, é 4v. 4v e a velocidade vai ao quadrado. Tudo bem? Então vai todo mundo ao quadrado. Ficou pra gente aqui que o x' vai ser raiz quadrada, tá? Passei esse quadrado para lá, de m 16v² sobre k. Tudo bem? Tirando os quadrados aqui de dentro, a gente tem que o nosso x' vai ser 4v raiz de m sobre k. Estudante, observe uma coisa. O que é isso aqui, ó, que a gente está circulando? O que é v raiz de m sobre k? Não é exatamente o x que a gente achou numa situação inicial? Então, quando a deformação é x, a velocidade é v, tá? E o x vale v raiz de m sobre k. Agora a gente tem que, para uma deformação x', a nossa velocidade vai ser 4v, tá? 4v. E nós temos essa igualdade aqui, mas v raiz de m sobre k é o nosso x inicial. Olha lá. A gente vai substituir. X' é igual a 4x. Ou seja,
Para a gente ter uma velocidade 4 vezes maior, nós precisamos quadruplicar a deformação inicial. Tá? Isso dá para a gente a alternativa B. Então, só um recadinho sobre esse tipo de exercício. Você fala assim, Thiago, nunca ia pensar nisso, nunca ia pensar em escrever duas situações, isolar e depois substituir no resultado final. Esse tipo de exercício é muito conveniente que você veja um problema resolvido antes, um problema parecido com ele, tá? Então, você tem uma série de problemas, tá? Uma família enorme de problemas desse tipo de resolução. Então, você vai treinar esse tipo de resolução, lendo sempre o enunciado com muita atenção, tá? E quando você for fazer a sua prova, se deparando com um problema desse tipo, dessa família, você vai se lembrar desse procedimento e vai conseguir chegar na alternativa correta. Estudante, muito obrigado pela sua companhia no decorrer dessas 10 aulas de física. Não deixe de fazer os problemas na plataforma referentes a essa aula 10 e de refazer os outros problemas antes de você encarar o seu Enem e o seu vestibular. Tá? Muita sorte para você e falou!